Ó, peguei até o microfone porque essa fala ela é digna de uma reflexão. C.S. Lewis diz o seguinte, ó: uma pessoa que tem um caráter em péssimas condições não é capaz de entender algumas coisas. A luz do sol, ela não tem favoritos, mas não pode ser refletida em um espelho sujo da mesma forma como seria refletida em um espelho limpo. Eu achei muito legal essa fala aqui. E ele continua dizendo, né? Ele vai falar sobre Deus, ele diz o seguinte: Deus só pode se revelar como ele realmente é para pessoas reais, pois é assim que Deus pretendeu que a humanidade fosse, como os músicos de uma banda ou como os órgãos de um corpo. Isso aqui eu achei sensacional. Eu acho que conforme o tempo vai passando, a gente vai perdendo o saco pra estar com gente que a gente não gosta, ou até mesmo gente que a gente gosta, mas que a gente só não tá afim de estar junto, porque é mais legal a gente estar a sós conosco, né, na nossa companhia. Só que isso não é saudável, porque dessa forma a gente não vai conseguir ser, de certo modo, o melhor que a gente pode ser, porque eu até tava pensando sobre isso, né? O sucesso é coletivo, o ser humano é um ser social. Então, se eu não tô no meio social, eu automaticamente vou me tornar uma pessoa egoísta, vou me tornar uma pessoa cheia de mim mesmo, uma pessoa que não suporta as diferenças. E quando eu tô num ambiente onde eu tenho pessoas, onde eu tenho diversidade, eu tenho a oportunidade de respeitar o diferente, de tolerar o diferente, de ser paciente, de ter domínio próprio, de entender que as coisas não acontecem da forma como eu quero, que o mundo não gira à minha volta. Então eu acho que esse aqui é um mistério muito interessante e eu tô falando disso porque ultimamente eu tenho tido muita dificuldade de estar com pessoas, né? No meu último vídeo, inclusive, eu falei um pouco sobre isso. E a grande verdade é que a gente precisa ser intencional em algumas coisas das nossas vidas, né? Talvez a gente precise ser intencional, pelo menos, em estar com pessoas, em fazer parte de algum grupo, fazer parte de alguma coisa que é maior do que a gente. Porque nesse ambiente vai surgir a oportunidade da gente ser humano, da gente ter essas relações, né? Existe uma grande oportunidade da gente desenvolver a nossa humanidade à medida que a gente é exposto ao diferente. E aí é uma das coisas muito legais, por exemplo, da igreja, né? E é por isso que eu, inclusive, me forço, de certo modo, a estar, fazer parte, mesmo quando eu não estou muito afim, porque eu entendo que justamente esse ambiente de diversidade, onde eu estou exposto àquilo que não é o que eu quero, às vezes, onde as pessoas pensam diferente de mim, onde cada um tem suas complexidades, suas características, sua vida, é um ambiente onde eu aprendo. Então, inclusive, eu tenho me esforçado por isso e vou receber hoje aqui dois amigos meus muito incríveis para a gente ter justamente um tempo desse, um tempo de diversidade, um tempo da gente conversar sobre as nossas vidas, sobre as nossas diferenças, sobre o contexto de vivência de cada um e a gente aprender um com o outro, né? Isso é comunhão, isso é muito importante. E eu gostei muito dessa frase que quando o C.S. Lewis fala é que o espelho, quando ele está sujo, ele não pode refletir o sol da mesma forma como se ele estivesse limpo, né? Então, do que a gente se enche, sabe? O que a gente está colocando na nossa vida, o que a gente está colocando no nosso organismo, o que a gente está colocando na nossa mente, quais são as nossas prioridades e de que forma elas nos influenciam a ir em direção àquilo que a gente quer para nós mesmos, né? Então, fica aí a reflexão. Ainda aproveitando essa ideia de diversidade, se expor ao diferente, né? O meu gatinho hoje é quem mais me perturba. Às vezes eu tô concentrado trabalhando, ele vem, pula na frente do computador, faz graça. Aí eu paro, brinco com ele, a gente se diverte. Tem até aquela frase, né? Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Talvez nesse momento eu não esteja convivendo com 5 pessoas na minha vida, mas com o meu gato eu convivo bastante. Acho que ele é a minha principal influência. Tô pensando um pouco, tem um amigo meu que eu tenho ajudado há um tempo já. Ajudado de, sei lá, ele precisa fazer uma consulta, eu vou com ele. No dia que ele for operar, eu fui com ele, né? Sofreu um acidente de moto e ele tem feito vários questionamentos sobre a vida dele, assim, e eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? E não sei, gente, eu só penso que às vezes a gente quer apagar o nosso passado, né? Às vezes a gente quer esquecer das coisas que não deram certo na nossa vida, daquilo que a gente fez que não era legal, daquilo que aconteceu ou deixou de acontecer. E a grande verdade
É que é uma coisa meio besta, clichê, mas a gente é o que a gente é pela vida que a gente tem, pela história que a gente tem, que fez parte da nossa formação pessoal e individual, né? Então, esse meu amigo tem me feito perguntas assim existenciais bem interessantes. Inclusive, a gente estava no hospital esses tempos, eu estava vendo ali as pessoas, né? Aguardando para serem atendidas e comecei a orar naquele lugar, comecei a conversar com Deus, porque existe um grande risco da gente querer viver uma vida se colocando como vítima, né? Da gente olhar e falar, não, mas por que tá acontecendo isso comigo, sabe? Acho que talvez a pergunta correta seja, por que não comigo? O que eu tenho de tão especial? Eu sou melhor do que os outros? Por que todo mundo tá sujeito a essas coisas e eu não posso estar também, né? Então são questionamentos que a gente precisa fazer e eu sempre deixo pra ele, né, quando a gente conversa, sempre deixo como mensagem de esperança a seguinte frase: cara, se Deus existe, tudo é possível. Se Deus existe, eu quero acreditar que o melhor vai acontecer. Então ele sofreu um acidente, quebrou a cravícula, quebrou o ombro, teve que operar o ombro, né? Eu acompanhei ele na cirurgia e aí sempre vou visitar ele e as perspectivas sobre o tratamento não são boas, né? E isso desanima muito, né? Mas eu sempre falo pra ele, cara, se Deus existe, tudo é possível, sabe? Tudo pode acontecer, inclusive o que os médicos não esperam, inclusive o que ninguém acredita, inclusive o pior pode acontecer. E essa é uma mensagem difícil de aceitar. O pior pode acontecer com a gente também. Mas independente do que aconteça, eu gosto sempre de lembrar que as piores coisas que já aconteceram, Deus já passou. Deus matou o seu filho na cruz, né? E essa é uma frase difícil às vezes, porque sim, Deus, conforme o profeta Isaías diz, ele esmagou e sentiu prazer em esmagar a carne do seu filho, porque ali sobre a carne de Jesus Cristo estava todo o pecado do mundo, e assim ele cumpriu a justiça sobre o pecado. E ao mesmo tempo que era algo prazeroso no sentido de executar a justiça, era triste, porque estava sendo executado sobre o seu filho e o filho inocente. Então, as piores coisas do mundo Deus passou com a gente. E eu quero acreditar que ele vai continuar passando e, enfim, dependendo do que aconteça, que a gente seja forte, corajoso, que a gente não desista, que a gente avance, que a gente acredite que as coisas vão ficar bem. Eu tenho certeza que esses caras vão me dar um prejuízo. Então, comer pra cabeça. Vamos ver o que eu compro aqui. Vou entupir eles de pão e café e vendo o que dá, né? Só um feedback do café, foi muito bom estar com meus amigos Diegos. Cada um tem mais de 1,90 m, então você imagina como os caras comem, né? Foi muito legal, nós somos amigos há mais de 10 anos, então é muito bacana ter pessoas assim na vida da gente. Que passa o tempo, a gente não tem nenhum tipo de obrigação com o outro, mas nós três estamos juntos à mesa, partilhando a vida, e isso é uma coisa que pra mim não tem preço, não tem preço mesmo. Obrigado por serem meus amigos, eu amo vocês. Outra coisa legal é que eu tenho buscado treinar todo o dia também, então musculação pelo menos de 3 a 4 vezes por semana. Treino no estúdio um personal, que eu conheço há um longo tempo e é bem vazio, então eu gosto bastante disso, porque eu consigo treinar tranquilo. E aí além disso eu tento correr também umas 2, 3 vezes por semana, principalmente no final de semana, né, que as academias fecham. E fora isso eu tento fazer mais algumas coisinhas, como jogar bola, às vezes praticar um yoga, alguma coisa assim que me tire da inércia ali. E enfim, essa é a minha rotina no final do dia. Eu sempre malho, volto pra casa, tomo meu banho, como alguma coisinha e aí vou ler antes de dormir. E pô, gente, de verdade, eu comecei esse canal e tem me feito muito bem também. Eu tenho começado a
romantizar, como eu já disse, as coisas simples da vida, e isso me fez ter um olhar muito mais amoroso, afetuoso e enxergar muito mais valor na vida que eu tenho, nas coisas que eu tenho, na simplicidade da minha existência, e isso tem me feito ser grato. E todas as vezes que eu posso, eu agradeço a Deus, converso com Ele e digo a Ele que eu sou muito feliz por ter a vida que eu tenho, os desafios que eu tenho e as alegrias que eu tenho. Se você puder e quiser, se inscreva nesse canal para você acompanhar essa minha jornada aqui. Eu tô começando os vlogs ainda e eu prometo que com o tempo eles vão evoluir bastante e vai ficar um canal muito mais legal, tá bom? Obrigado pela companhia de vocês, um abraço.